Graça e paz, amada igreja, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Quero compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração nesse dia, mas antes de compartilhar a palavra do Senhor, eu quero te convidar a você fazer aí a liturgia do YouTube, né? Que é se inscrever no canal da igreja, ativar o sininho aí para que você possa receber notificações, né, de novas mensagens, novos conteúdos. Nos ajude a divulgarmos esse tempo, essa palavra a outras vidas. Anuncie aos seus contatos, aos seus amigos, para que possam acessar também, para que possam se inscrever no canal da igreja, a fim de que a palavra do Senhor seja pregada, seja anunciada a mais e mais vidas em todo o tempo. Tá bom? Eu quero compartilhar a palavra do Senhor ao seu coração, mas antes eu quero orar por você e com você. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo onde Deus tem chamado muitos à sua presença, onde Deus tem ceifado a vida de muitos, onde de fato a mão do Senhor tem se estado sobre vidas, de forma a trazer muitas vezes uma reflexão aos nossos corações. Eu quero orar por sua vida nesse momento. Pai bendito, Pai amado, que a tua graça, que a tua provisão, que o teu direcionamento esteja sobre cada vida, Deus, sobre cada família, provendo, sustentando, ó Deus, abençoando, direcionando, abrindo as portas, conduzindo cada vida, cada família em tua presença. Deus, que o Senhor venha trazer a restauração daqueles que estão acamados, daqueles que estão enfermos. Ó Deus, caga a cura sobre essas vidas, caga a capacitação, o direcionamento, o sustento, a proteção sobre aqueles que estão na linha de frente, sobre os enfermeiros, os médicos, todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma em cada área no hospital, nos prontos atendimentos, nas UBSs, ó Deus, em clínicas, onde houver pessoas que estão lidando com a saúde, que o Senhor venha cuidar, venha prover, venha direcionar, venha fortalecer. Cuide de cada enfermagem, cuide de cada enfermeiro, de cada médico que tem se desdobrado em plantões exaustos, a fim, ó Deus, de poder trazer um alívio, a fim de poder trazer um alento a cada coração, a cada vida, trazendo, ó Deus, a medicação necessária, o tratamento necessário para aquela necessidade. Deus, nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia de cada vida, tenha misericórdia, Deus, de cada um de nós, nos cuidando, direcionando, sustentando as nossas vidas em tua presença. Deus, abençoe, ó Deus, esses que têm estado na linha de frente, e cuide, ó Deus, daqueles que não podem ir trabalhar, daqueles que não podem, não conseguem, não têm condições de tirar um pouco do ganha-pão para suas famílias. Deus, que a tua provisão, que o teu cuidado seja abundante sobre essas vidas. Ó Deus, cuide de nós, nos direcione, nos proteja diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, que Deus esteja protegendo e guardando a sua vida, a sua família, de qualquer mal, seja do vírus, do coronavírus, ou seja, da falta de alimento, da falta de renda, da falta de recursos. Que Deus esteja cuidando das suas necessidades. Volte-se a Ele, busque a Ele, e o mais Ele fará, e o mais Ele cuidará de cada necessidade nossa. Tenho certeza disso, que Deus jamais nos desampare, nunca nos desamparou, sempre proveu e cuidou de nós. Que Deus esteja cuidando da sua vida e da sua família também, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Amós, capítulo 4, verso 4 em diante. Amós, capítulo 4, verso 4, que nos diz: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, com falta de pão, com todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas a outra, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor.
Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. A vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Meu amado, aqui Deus chama a atenção do seu povo, Deus chama a atenção de Israel, Deus chama a atenção do seu povo para se voltarem a Deus. É semelhantemente o que Deus está fazendo no nosso tempo, é semelhantemente o que Deus está fazendo com as igrejas, que Deus está fazendo com o seu povo, chamando a atenção do seu povo a se voltar ao Senhor. A palavra de hoje eu quero pensar com você hoje sobre prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Meu amado, é sobre isso que eu quero pensar com você. Muitas vezes nós estamos vendo situações onde Deus tem chamado o seu povo, onde Deus tem chamado a sua igreja, onde Deus tem feito o mundo parar para chamar a atenção, não somente dos incrédulos, mas principalmente do povo de Deus, principalmente nosso, de voltar a nossa vida, o nosso olhar para o Senhor, de voltar os nossos olhos, a nossa vida para o Senhor, onde tudo parou, onde Deus mandou que tudo cessasse, onde Deus colocou algo que os homens não conseguem entender, não conseguem compreender, não conseguem uma solução. Deus mandou parar. Deus mandou parar e voltar-se a Ele, entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando nós olhamos para Amós, Amós traz uma palavra do hebraico fantástica que diz Adonai Yahvé. Adonai Yahvé é o soberano Senhor. É sobre isso que essa palavra se refere. É essa a ênfase que o livro de Amós nos traz. Essa palavra Adonai Yahvé aparece só no livro de Amós 19 vezes. Em todos os profetas menores aparece 5 vezes, mas em Amós aparece 19. 19 vezes. Nos demais profetas menores apenas 5. É como se Deus dissesse: olha, presta atenção, eu sou o soberano sobre todas as coisas, eu continuo no controle e na autoridade de todas as coisas, eu continuo no comando e na autoridade de todas as coisas. Muitas vezes o homem acha que tem o domínio, o controle, o poder, a autoridade sobre a sua vida, sobre o dia de amanhã, sobre o que ele pensa, sobre o que ele faz, sobre o que ele acha ou deixa de achar. Mas na verdade o Senhor vem para nos lembrar que Ele é o Senhor, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para todo o Antigo Testamento, em Ezequiel nós vemos Deus enfatizando isso também, a soberania, o Deus soberano. Adonai Yahvé em Ezequiel aparece 217 vezes. 217 vezes somente no livro de Ezequiel. Nos demais livros, livros do Velho Testamento, essa palavra aparece apenas 103 vezes. É como se Deus separasse os seus livros e dissesse: vocês precisam saber sobre o Deus soberano, vocês precisam voltar-se ao Deus soberano sobre todas as coisas. Meu amado, por diversas vezes Deus teve que mostrar para o povo de Israel que quem estava no controle, de quem estava conduzindo o povo, era o Senhor. Era Deus que estava conduzindo o povo, era Deus que estava direcionando a vida do povo, e não é diferente. Nós achamos que somos diferentes ao povo de Israel, nós achamos que o tratamento de Deus conosco é outro, porque estamos no tempo da graça. Deus vai fazer o que eu quero, Deus vai fazer o que eu preciso, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Ei, entenda uma coisa: Deus continua sendo soberano e sempre continuará. O que Deus está fazendo no nosso tempo é fazer com que as pessoas parem as suas vidas, o seu dia a dia, os seus cronogramas, e volte-se a Ele.
Quantas pessoas têm clamado por misericórdia? Quantas pessoas têm clamado a misericórdia de Deus? E às vezes pessoas que nem convertidas são, que nem conhecem o Deus Todo-Poderoso, têm clamado misericórdia, têm se voltado a Ele, porque têm perdido amigos, parentes, a pessoas próximas por essa enfermidade que tem assolado o mundo, que tem assolado a nossa humanidade nesses tempos. E meu amado, não pense que isso é uma mera algo que somente nesse tempo nós estamos vivendo. Deus já trabalhou dessa forma em outros momentos. Deus já mandou outras pragas, outras coisas em outras épocas, para que o mundo pudesse entender que Ele está no controle, que Ele está na direção, que o homem não é dono da sua vida, que a nossa vida é como um sopro, que a nossa vida é passageira, que a nossa vida hoje nós estamos aqui, mas amanhã não sabemos. Quantas vidas nós temos visto, quantas histórias nós temos ouvido de pessoas que adoeceram com uma semana, às vezes até um dia para o outro, faleceram, morreram. Um dia estavam bem, no dia estavam ali convivendo, festejando, alegres com os seus amigos, com os seus parentes. No outro dia estava internado, precisando, querendo apenas ar, querendo apenas respirar, querendo apenas o fôlego de vida, mas não conseguiam. Precisavam ser entubados, precisavam de respiração mecânica, porque o ar, o fôlego de vida lhes cessavam. Porque Deus está nos trazendo um alerta: volte para aquele que tem o sopro da vida, volte para aquele aqui que faz os nossos pulmões respirar, funcionar. Deus está nos trazendo um alerta, e nós não estamos entendendo isso. Nós estamos vivendo como se nada acontecesse. O Senhor é o fôlego de vida, é para Ele que nós devemos nos voltar. E é interessante que Deus Ele tem cessado a vida de muitos, e muitos filhos, muitos servos do Senhor, servos dignos, servos do quais o mundo não é digno, servos fiéis ao Senhor, servos tementes a Deus, servos retos, pessoas que viveram suas vidas, serviram ao Senhor, dedicaram suas vidas, serviram ao Senhor, e hoje o Senhor tem chamado eles para um culto particular, onde o culto presencial tem se cessado ao redor do mundo e aqui também, onde o culto presencial tem sido indisponível no momento. Deus tem feito um culto particular com esses irmãos em Cristo. Deus tem chamado esses irmãos em Cristo para se reunir na presença do Pai e poderem glorificar a Deus de perto. O que para nós muitas vezes é dor e tristeza, nós precisamos entender que Deus está chamando os seus para um culto presencial e particular, e nos deixando aqui para dizer: olha, volte-se para mim, volte-se ao Senhor, busque ao Senhor. Olhando aqui para o texto de Amós, capítulo 4, verso 4, Deus diz: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. O povo estava vivendo, cultuando a deuses pagãos. Eles estavam misturando os cultos de Adonai e Yahvé a deuses pagãos. Eles estavam fazendo uma mistura cultural e religiosa. Eles estavam fazendo uma mistura de adoração ao Senhor. E Deus então começa a dizer a eles em tom de Deus começa a mostrar a eles, Deus começa a trabalhar com eles, Deus começa a falar com eles em tom de ironia, dizendo: olha, isso mesmo, parabéns, continuem assim transgredindo, continuem assim praticando seus atos ilícitos, continuem oferecendo sacrifícios, trazendo seus dízimos de 3 em 3 dias, é isso que eu quero. Deus começa a ironizar eles, porque o que mais importava para o Senhor não era o sacrifício que eles estavam oferecendo, não eram os dízimos que eles estavam dando, mas uma vida voltada ao Senhor. E muitas vezes nós achamos que o que importa para Deus é o dízimo, é o sacrifício, é a oferta. O que Deus interessa, o que Deus requer, o que Deus quer da minha vida e da sua, é uma vida voltada a ela. Não é o quanto você pode dar, não é o quanto você pode oferecer, não é o quanto você tem, mas quem você é diante dele. Mas é o se prostrar na presença do Senhor e voltar o seu coração a Ele, para ser trabalhado, para ser tratado, para ser ensinado ao Senhor e pelo Senhor. Meu amado, o que o Senhor faz aqui com o povo de Israel é dizer: olha, vocês estão brincando,
Vocês estão praticando seus atos ilícitos. Vocês estão aí vivendo um cultuar a deuses pagãos, misturando com o cultuar ao Deus, o cultuar a Adonai Yahvé, e vocês estão brincando. Não é assim. E muitas vezes nós estamos igual o povo de Israel, brincando com o Senhor. Estamos nas nossas transgressões, nos nossos atos ilícitos, nas nossas transgressões, achando que podemos cometer qualquer tipo de transgressão durante a semana, mas no final de semana vamos adorar o Senhor. Misturamos as coisas. Ou nós pertencemos ao Senhor ou não. Ou nós pertencemos a Deus ou não. Ou nós pertencemos e cultuamos ao Senhor ou não. Muitas vezes nós estamos cultuando a nós mesmos, os nossos desejos, os nossos atos. E Deus começa a ironizar o povo, diz: olha, vem a Betel, vem Gilgal, multiplica as transgressões de vocês, vem a Betel a transgredir, vem. Meu amado, um alerta para a nossa vida, para o nosso coração, porque muitas vezes o que as pessoas estão buscando são entretenimentos. Estão buscando ser entretidas, estão buscando, em vez de cultuar a Deus, em vez de adorar o Senhor, em vez de um coração voltado ao Senhor, estão buscando entretenimentos, aquilo que agrada o seu coração. Hoje o que as igrejas estão oferecendo são entretenimentos. Nós vamos entreter os jovens, nós vamos entreter os adolescentes, as crianças, os adultos, os velhos, os casados, os divorciados. Temos cultos ou entretenimentos para todos os tipos, para todos os gostos, para todos os níveis. Mas o quanto as pessoas têm se voltado ao Senhor, têm se voltado ao seu coração para aprender a palavra, para estudar a palavra do Senhor, para deixar Deus trabalhar em suas vidas. O que Deus requer não são sacrifícios, não são os dízimos, mas corações voltados a Ele, que se arrependam, que se convertam, que estejam na presença do Senhor. O verso 5 diz: e ofereceis sacrifício de louvores, que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Vocês estão fazendo aquilo que vocês gostam, façam mais disso, não é isso que vocês gostam? Louvores, sacrifício de louvores levedados, vãos. Apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, anunciai elas, porque não é isso que vocês gostam, não é isso que satisfaz o coração de vocês, não é isso que vocês têm almejado. Fazem, saciem-se mais e mais aquilo que vocês querem. Depois a conta chega, depois a conta vai ser cobrada, depois não adianta reclamar. Por que, Senhor? Muitas vezes, meu amado, Deus está chamando a nossa atenção. Deus está chamando a nossa atenção para voltarmos a Ele, para buscarmos a presença do Senhor, para nos prepararmos para estarmos diante do Senhor, para nos prepararmos para estarmos na presença do Senhor. O verso 6 nos diz: também vos deixeis de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Aqui nós vamos ver uma série de aflições que Deus manda sobre o povo, que Deus derrama sobre o povo. Por quê? Para quê? Para que o povo volte-se a Deus, para que os seus corações estejam buscando a Deus, para que as suas vidas estejam buscando ao Senhor. É para isso que o Senhor nos ensina aqui. Deus diz: olha, também vos deixei de dentes limpos. A primeira aflição que Deus manda sobre o povo é a fome. O que Deus vai trabalhar no coração do povo de Israel e na nossa vida, a primeira aflição que Deus manda aqui para que o povo entenda, compreenda quem está agindo, quem está no controle, é a fome. A fim de que o povo compreenda e volte ao Senhor. Ele diz: olha, também vos deixei de dentes limpos, pois em todas as vossas cidades, e com falta de pão, em todos os vossos lugares. Deus traz uma escassez. Vocês não estão encontrando pães, vocês não estão encontrando comida, alimento, a tal ponto que os vossos dentes estão limpos. Não tem nem uma migalhinha para sujar os dentes. Sabe quando você tem aquela fome, come aquele pedaço de pão, ou aquela bolachinha, poxa, não deu nem para tampar o buraco do dente.
Aqui o Senhor está dizendo: olha, a fome que vocês estão faz com que os seus dentes nem sujem. Vocês estão de dentes limpos, porque não há o que comer. Ah, mas Deus é vingativo, mas Deus é mau para fazer isso. Deus é justo, Deus é zeloso, zeloso com o seu povo, zeloso com aqueles que são seus, zeloso para aqueles que levam o seu nome. Israel levava o nome do Senhor, Israel levava a arca da presença do Senhor, Israel era conhecido como povo de Deus. Deus é zeloso para com o seu povo, e é juiz e é justo para com o seu povo. Deus está trabalhando aqui no povo de Israel, dizendo: vocês precisam voltar-se. A aflição que Deus manda aqui sobre o povo, a falta de fome, a falta de alimento, que levando o povo a ter fome, diz: eu levei vocês a terem fome, e vocês não se converteram a mim. Nem mesmo isso fez com que o coração duro deles voltassem ao Senhor. Uma segunda aflição que Deus nos mostra aqui no verso 7: além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Olha que coisa. Primeiro, Deus deixa eles com fome. A segunda aflição que Deus manda em cima do seu povo é a sede, a falta de água. 2 coisas indispensáveis para o organismo, para a vida humana, para a vida de qualquer criatura, seja humana ou seja animal: é o alimento e a água. São algo indispensável. Qualquer animal, qualquer criatura precisa disso, do alimento e da água. Precisa se alimentar e se hidratar. E Deus aqui diz: olha, eu deixei vocês com sede, com falta de água. E não somente isso, Deus diz: a chuva cessou. Choveu num canto, no outro não. Choveu numa cidade, na outra não. Choveu num campo, no outro não. Por quê? Alguém era melhor que o outro? Não, porque Deus determina. Deus faz como Ele determina. Deus faz como Ele quer. Deus faz como o plano e propósito dEle deseja. Deus cumpre a sua vontade, não a nossa. Não é do nosso jeito ou da nossa forma. E Deus diz aqui: olha, eu deixei 3 meses antes da ceifa. Estava perto da colheita, estava perto de colherem os frutos. E eles precisavam da água para que o fruto pudesse crescer, se desenvolver esses 3 meses, e eles pudessem ter uma colheita abundante. Deus sabia disso. E por exatamente isso, Deus deixa eles sem água há 3 meses antes da colheita. Aquilo que era certo, a chuva que era certa, a chuva que vinha no tempo certo, não veio, porque Deus assim determinou. Compreende, meu amado? Compreende essa verdade? Deus está no controle. Deus está agindo no seu povo. Deus está mostrando para aquele povo e mostrando para nós quem está no controle é Adonai Yahvé, o soberano Senhor. Que Deus está no controle de toda e qualquer situação, e que a única forma, ou o único meio das pessoas se voltarem ao Senhor é durante as crises, é durante os momentos difíceis, é durante as lutas. Porque no momento da bonança, no momento da bênção, no momento que nós temos todas as coisas ao nosso alcance, nós nos esquecemos do Senhor. Mas quando a crise vem, quando a luta vem, quando a dificuldade vem, vira-se e volta ao Senhor. Aí o povo de Deus sai à rua para orar, aí o povo vai ao monte para orar, aí o povo começa a orar, começa a buscar o Senhor, porque está na luta, porque está na dificuldade. Esse é o meio que Deus usa com o ser humano. Esse é o meio que Deus usa conosco para nos fazer voltarmos a Ele. E a palavra que nos diz que eles andavam 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Ou seja, eles encontravam, andavam, tinham que caminhar. O alimento que eles precisavam, eles não tinham.
A água que eles precisavam para se hidratar não tinham, mas eles tinham que se locomover de um lugar até outro. E acharam um pouco d'água, mas mesmo assim não era suficiente para saciarem a sua sede, não era suficiente para matarem a sua sede. E o que o Senhor diz? Não vos convertestes a mim. Mesmo durante todo esse processo, mesmo com tudo isso, não se converteram a mim. Não mudaram o rumo das suas vidas, não mudaram o rumo das suas ações, não mudaram o rumo que estavam praticando, não se voltaram a mim. Porque conversão é mudar o rumo, mudar a direção. E aqui Deus está dizendo: olha, vocês continuaram nos seus caminhos, nos seus delitos, nas suas transgressões, não se converteram, não mudaram as práticas das suas vidas, continuaram da mesma forma, não se converteram a mim. O que adianta? Deus está trazendo um tempo de aflições para nos levarmos até Ele, para nos levar até a presença dEle, para nos levar a estarmos diante do Senhor. Meu amado, você que tem perdido amigos, você tem perdido pessoas próximas ou não, volte-se ao Senhor. Isso é um alerta para todos nós, tendo perdido amigos ou não, estando perdendo pessoas perto ou não, estando perdendo pessoas queridas ou não. O alerta para todos nós: volte-se ao Senhor, converta-se ao Senhor, mude a trajetória, mude o decurso da sua vida, volte à presença do Senhor. É esse alerta que Deus faz para com o povo, é esse alerta que Deus faz para com esse povo, o povo de Deus. É um tempo de luta, é um tempo difícil, é um tempo de amargura, é um tempo de sofrimento, é um tempo de dor. Mas Deus está chamando a atenção dos homens, Deus está chamando a atenção da humanidade, Deus está chamando a nossa atenção. Eu sou Adonai Yahvé, eu sou o Senhor soberano, eu governo todas as coisas. Volte-se, prepare-se para estar diante do Senhor, prepare-se para estar diante de Deus, prepare-se para estar diante do Senhor. Tem mais, verso 9: feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. A terceira aflição que Deus manda sobre o seu povo é as doenças das plantas e os insetos. As doenças sobre as plantas e os insetos. Quando Deus mandou as pragas do Egito, Deus mandou a chuva de granizo, e a chuva de granizo acabou com as plantações, acabou com os campos, e aquilo que ficou das plantações, Deus mandou os gafanhotos para acabarem com tudo. Aqui Deus faz a mesma coisa. Deus manda, depois da seca, depois que não há água, depois que não há mais a irrigação dos campos, e aqueles campos que ainda tinham alguma coisinha, aqueles que ainda tinham a esperança de colher alguma coisa, quando chegasse o tempo, Deus mandou uma praga, Deus mandou um crestamento bacteriano, é algo que causa uma doença na planta. E essas plantas que ainda ficavam, as que restavam ainda, Deus mandou os gafanhotos. Deus mandou os gafanhotos para que devorassem o resto do alimento. Não haveria alimento, não haveria água, não haveria plantação, não haveria nada, para que o povo pudesse voltar-se a Deus, para que o povo pudesse buscar o Senhor, para que o povo pudesse voltar-se à presença do Senhor. E pela terceira vez Deus diz: contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de toda essa situação, o povo não se converteu. E aqui tem uma lição preciosíssima, que os gafanhotos se saciaram. Os gafanhotos saíram das plantações com barriguinha cheia, saíram saciados, enquanto os homens estavam morrendo de fome. Entende como Deus trabalha? Às vezes para nós parece algo tão duro,
E de fato é. Mas Deus fez com que os insetos valessem muito mais, saíssem dali vivos, saciados, com a barriga cheia. E os homens estavam ali morrendo de fome, porque se recusavam a voltar, a mudar a sua maneira de viver, a voltar-se ao Senhor. Deus estava lidando com o seu povo. Não era com as nações vizinhas, não era com os povos pagãos, não era com os incrédulos da época. Deus estava lidando com o seu povo. Da mesma forma, Deus tem lidado conosco. Deus tem trabalhado em nós. O que Deus anseia é saciar a sua vida. O que Deus anseia é saciar a tua vida espiritual, a tua vida física, emocional, psicológica. O que Deus anseia é cuidar de você, é cuidar de nós. Mas para isso precisamos voltarmos ao Senhor, voltar a nossa vida, nossa atenção, nosso coração, nosso ser, à presença do Senhor. Estamos diante do Senhor, estamos buscando ao Senhor. Os gafanhotos devoravam tudo, saíram das plantações fartos, saciados, cheios, enquanto os homens tiveram que ver aquilo que eles tinham se perdendo, aquilo que era esperança para eles, acabou. Os gafanhotos comeram, as pragas comeram, porque eles não estavam voltando o seu coração, a sua vida, à presença do Senhor. Meu amado, que nós possamos voltar a nossa vida, nossa atenção, nosso coração, a nossa atenção ao Senhor. Mas tem mais. Verso 10: enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. A quarta aflição que Deus manda é a pestilência, é a peste. E interessante que Deus tem mandado pestilências, ou pestes, ou pragas, ou doenças ao longo da história da humanidade. Ao longo da história da humanidade, Deus tem mandado pestilências, Deus tem mandado pragas, Deus tem mandado doenças, para fazer com que vidas se voltem a Ele. E aqui não foi diferente, e o tempo que nós estamos vivendo não é diferente. Deus diz: enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Como eu fiz no Egito, eu fiz com vocês. Deus tem feito isso no nosso tempo, mandado uma enfermidade, mandado uma doença, até então desconhecida, pegou todo mundo de surpresa, porque as coisas acontecem do jeito de Deus, no tempo de Deus. Talvez essa palavra é dura ao seu coração, ao nosso coração. Essa realidade de repente é dura para entendermos, para compreendermos, para ouvirmos. Mas precisamos entender que o que Deus espera de nós são corações, vidas voltadas a Ele em todo o tempo. Que Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele não somente detém o controle, mas a autoridade sobre todas as coisas. E o que Deus mais anseia, mais espera do seu povo, da sua igreja, são vidas voltadas à presença dEle, são vidas voltadas ao Senhor. E o que precisamos entender é que muitas vezes, e nós achamos, isso, que nós vivemos no melhor tempo do Evangelho. Nunca se pregou tanto, nunca tivemos tantas igrejas, nunca tivemos tantos cultos online, nunca tivemos tantas igrejas lotadas. Mas de quanto desse povo que está indo nas igrejas, quanto desse povo que está acessando os cultos online, quanto desses povos que estão nas igrejas, estão de fato voltando as suas vidas ao Senhor, estão de fato voltando seus corações ao Senhor, estão de fato buscando. Quantas vidas estão ocupando o altar indignamente? Quantas vidas estão ocupando os altares quando não deveriam? Quantas pessoas estão ocupando lugares que não lhes pertencem? Porque as suas vidas não estão voltadas ao Senhor. É o tempo da igreja do Senhor, é o tempo do povo de Deus voltar o seu coração ao Senhor, fazer uma limpa em sua vida espiritual, ver o que você precisa, que nós precisamos mudar, o que nós precisamos consertar, o que nós precisamos deixar de lado e dizer: Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida, Senhor, eu preciso mudar isso no meu coração, Senhor, eu preciso mudar isso na minha casa, Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe, transforme, conduza a minha vida nessa área.
Compreende, meu amado, essa verdade? Entende isso? Ainda por mais duro que seja, Deus tem mandado as suas pestilências, as suas pestes, as suas pragas, com o intuito de fazer o homem voltar-se a Ele. Deus disse que não destruiria mais a terra com um dilúvio, e de fato Deus não irá e não fez assim, então, destruir a terra com um dilúvio. Mas Deus tem mandado as suas pragas, Deus tem mandado as suas pestes, Deus tem mandado as suas pestilências, Deus tem mandado as aflições sobre a terra, para que o povo volte a Ele enquanto há tempo, para que nós nos preparemos para buscá-lo enquanto há tempo, para que nós possamos voltar ao Senhor enquanto é tempo. O verso 10 continua dizendo: os vossos jovens matei-os a espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Uma quinta aflição é a guerra que Deus assola aqui o povo. Deus pegou os jovens, homens fortes, né? Homens capazes, com todo vigor, com toda disponibilidade, com toda disposição, e os matou. Fez eles cair a espada, fez eles serem mortos a espada. Jovens, fortes, que acham que podem tudo, que acham que podem tudo, que acham que podem fazer o que bem entenderem, que acham que são valentes o suficiente. Deus fez eles cair a espada. Deus fez eles entenderem que quem governa, que quem comanda, que quem direciona, que quem é soberano sobre todas as coisas é o Senhor, que eles pertencem ao Senhor. Jovem, muitas vezes nós queremos fazer o que bem entendemos, nós queremos fazer o que bem achamos que devemos, nós queremos fazer o que bem pensamos, mas precisamos entender que a nossa vida pertence ao Senhor, que a nossa vida pertence a Deus, que a nossa vida pertence ao Senhor. E não somente isso, Deus fez com que os jovens fossem derrotados, mortos à espada, que os cavalos fossem levados presos, fossem levados como troféu. E não somente isso, Deus ainda deixou um odor, um mau cheiro, penetrando naquele arraial, penetrando onde eles moravam. Imagine a carniça que não virou ali naquele ambiente, para que eles pudessem entender que aquele mau cheiro, que aquele mal-estar que eles estavam sentindo, aquele mau cheiro que eles estavam sentindo, era de filhos, de amigos, de parentes, jovens que haviam morrido ali, porque eles não estavam voltando ao Senhor, porque eles se recusaram a buscar o Senhor, porque eles se recusaram a se converter ao Senhor, porque eles se recusaram a se converter ao Senhor. Jovens, filhos, amigos, estavam todos mortos. E não somente isso, Deus deixou que a carniça, que o mau cheiro, que o mal-estar, que o mau cheiro subisse aos narizes do povo. Imagine, meu amado, a angústia, o desespero dos pais, dos amigos, saber que aquele mau cheiro era dos seus filhos, dos seus amigos, que haviam morrido ali, porque eles não quiseram abandonar as suas transgressões, não quiseram voltar ao Senhor, não quiseram voltar à presença do Senhor. Não foi a primeira vez, não foi a segunda vez, não foi a terceira vez que Deus estava chamando a atenção deles. Já era a quarta vez, quinta vez que Deus estava chamando a atenção daquele povo. Não era a primeira vez, assim como não é a primeira vez que Deus está chamando a nossa atenção. Não é a primeira vez. Prepara-se para te encontrar com o Senhor. O verso 11 nos diz: subverti alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatá-lo da fogueira, contudo não vos converteis a mim, diz o Senhor. Por 5 vezes Deus diz: vocês não se converteram a mim, vocês não mudaram o caminho da vida de vocês, vocês não mudaram a rota da vida de vocês, vocês não mudaram a rota da vida, do caminho de vocês, vocês não mudaram o estilo de vida, vocês continuam na mesma coisa. E depois de tudo isso, depois dessas 5 advertências que Deus faz, depois dessas aflições que Deus manda, o verso 11 diz: portanto, depois de tudo isso,
Eu dei oportunidade para vocês, eu falei com vocês, eu tentei de todas as formas fazer com que vocês voltassem a mim. Depois de tudo isso, portanto, assim te farei, ó Israel. Preste muita atenção. Olha que a palavra que o Senhor traz ao povo. Olha, portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O que Deus traz aqui é uma palavra de exortação duríssima. Ele diz: olha, eu tentei avisar vocês, eu tentei fazer com que vocês voltassem a estar na minha presença, sem interferir. Mas Deus foi mostrando, Deus foi chamando, Deus foi batendo na porta. É o que nos diz em Apocalipse capítulo 3: eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar, entrarei, serei com ele comigo. Deus estava batendo a porta, Deus estava avisando: olha, volte, se arrependa, se converta, mude sua vida, se arrependa, se converta, mude sua vida, se arrependa, se converta, mude sua vida. Deus está alertando, Deus está falando: olha, se arrependa, se converta, mude sua vida, mude o que você tem feito, mude o que você tem praticado, mude como você tem vivido, mude, se arrependa, se converta. O povo nada, não mudou. Então Deus agiu de forma diferente. Vocês não quiseram mudar. Então, Israel, te prepare-se para se encontrar comigo. Se prepare para se encontrar com o seu Deus. Se prepare para estar diante de mim. Deus deu o alerta, mas o povo não ouviu. E aí então Deus diz: então, povo, a conversa vai ser outra, o tratar vai ser outro, o diálogo vai ser outro, porque vocês estarão falando com um Deus justo, com um juiz, com Adonai Yahvé, o soberano Senhor. Meu amado, Deus tem nos chamado a mudarmos as nossas atitudes, a nossa vida. Deus tem nos chamado a mudar as nossas ações. E se nós não ouvirmos ao Senhor, prepare-te para te encontrar com o Senhor. Prepare-se para estar diante do Senhor. Prepare-se para estar na presença do Senhor. Muitos homens e mulheres têm sido chamados à presença do Senhor. E eu me pergunto quantos deles estavam preparados para estar diante do Senhor. Será que nós estamos preparados para estar diante do Senhor? Em Lucas, capítulo 12, Deus usa uma parábola. Jesus usa uma parábola dizendo: olha, certo homem tinha muitos bens, tinha a plantação dele deu em abundância. E aí então ele viu que os celeiros que ele tinha eram insuficientes. Ele mandou destruir os celeiros antigos, construiu novos celeiros para poder armazenar mais e mais a sua colheita. E aí quando ele conseguiu armazenar tudo que havia colhido, ele diz: pronto, agora minha alma está saciada, agora minha alma tem bens para a vida toda, vou aproveitar, vou me regalar, vou usufruir disso. E Jesus então, sua palavra diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Muitas vezes nós estamos gastando nossa energia, nossa vida atrás de coisas, atrás de bens, atrás de ter as coisas. E o que Deus requer de nós são vidas voltadas a Ele, são corações voltados a Ele, são vidas que se voltem à presença do Senhor. Prepara-te para te encontrar com o Senhor. O certo é que nós queremos que a trombeta soe e nós vamos para a glória. Mas se a trombeta não soar até então, e Deus te chamar hoje ou te chamar amanhã, você está preparado para ir à presença do Senhor, para estar diante do Senhor? Prepara-te, meu amado. Coloque a tua casa em ordem, coloque a tua vida em ordem, coloque a sua espiritualidade, a sua vida com Deus em ordem. Arrume a sua casa, deixe tudo preparado. Prepare-se para se encontrar com o Senhor. O verso 13 nos diz: porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Deus governa todas as coisas, Deus domina todas as coisas pertencem ao Senhor. E aqui o verso 13 ele termina dizendo: Ele é quem forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz as da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Ele governa tudo. Não há lugar que o Senhor não possa entrar, não há lugar que o Senhor não possa ir, não há lugar que o Senhor não esteja. Ele governa todas as coisas. E se não estiver bem para você, tome cuidado.
porque assim diz o Senhor, Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Ele é Adonai Yahvé, o Senhor soberano. Cuide-se, meu amado, que Deus conduza o teu coração. Volte o seu coração ao Senhor, volte o seu coração à presença de Deus. Que Deus conduza a tua vida, que Deus conduza a tua casa, que Deus lhe fortaleça em nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Eu quero orar por você nesse momento, que Deus esteja conduzindo a tua casa, a tua vida nesse tempo. Pai bendito, Pai amado, derrama a tua graça sobre nossas vidas, que nós possamos voltar os nossos corações, as nossas vidas à tua presença, que nós possamos nos voltar a estarmos diante do Senhor, a estarmos diante da tua presença. Deus abençoe cada vida que está assistindo essa mensagem, que está ouvindo, recebendo essa mensagem. Os abençoe, fale aos seus corações, transforme vidas, quebrante corações, alcance vidas, em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos e te louvamos, em nome de Jesus. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua vida, que você possa ser cada vez mais abençoado por Deus e direcionado pelo Senhor. Prepare-te para te encontrar com o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.